Você teria colocado, beleza? Sejam bem-vindos à aula 20 do nosso curso de Docker. Eu vou começar a aula de hoje com uma pergunta simples e direta. Você teria coragem de tirar uma foto do seu cartão de crédito frente e verso e postar isso nas suas redes sociais? Não precisa nem responder, porque eu já sei, é claro que não. Porém, é exatamente isso que você está fazendo ou que você faz quando coloca, por exemplo, a senha do banco de dados dentro do arquivo Docker Compose e sobe isso para o GitHub. O que eu preciso lembrar é que o Docker Compose ele tem a estrutura do projeto e no caso da senha é um dado sensível. E isso são coisas que não podem andar juntas. Para resolver esse problema, hoje nós vamos aprender sobre variáveis de ambiente, o arquivo env, e separar o que é público do que é privado. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, clica no joinha e já sabem, meu bom, segue a gente lá nas nossas redes sociais. Fala moçada, beleza? Sejam bem-vindos à aula 21 do nosso curso de Docker. E na aula passada nós terminamos todo o conteúdo base do nosso curso e a partir da aula de hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo mais prático, ou seja, nós vamos colocar efetivamente a mão na massa e trabalhar com o Docker aí como se fosse um projeto de verdade mesmo. E na aula de hoje a gente vai começar de uma forma muito simples, vamos criar um projeto ali em Python e aprender a fazer a dockerização desse projeto. Então se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e clica no joinha, meu bom. Também segue a gente nas nossas redes sociais, é claro, tem que dar uma força lá para compartilhar e espalhar o nosso canal pelo mundo. Então agora, sem mais demora, bora para a prática. Então, pessoal, vamos lá, chegamos à parte prática, as aulas práticas do nosso curso de Docker. E aí, para quem programa em Python, vamos começar com um problema muito comum. Com certeza você já passou por esse drama. Tipo assim, você tem um projeto A que depende, por exemplo, de uma biblioteca, sei lá, um Pandas, versão 1.0. E aí você também tem um projeto B, só que o projeto B precisa do Pandas versão 2.0. E o problema é que você tenta instalar as duas versões no mesmo sistema operacional e tudo vai quebrar. É o famoso conflito de bibliotecas. Felizmente, com Docker a gente consegue contornar esse problema. Vamos isolar, por exemplo, um projeto Python dentro de um container e assim a gente consegue garantir que ele vai rodar as bibliotecas exatas que ele precisa. Obviamente, sem interferir em outros projetos Python que estejam em outros containers e até mesmo no seu sistema operacional. Então vamos lá, vamos praticar. Vamos para o prompt, vamos na verdade para o Visual Studio e criar um programinha Python. Então agora vamos praticar, vamos para o prompt para o Visual Studio para a gente colocar a mão na massa. Então olha só, estou na pasta da aula 21 e se a gente der um dir aqui, eu tenho um programinha Python aqui, o app.py. Eu já deixei ele prontinho aqui para a gente, ó, app.py. Ele é muito simples.
city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, the summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Simples. Se vocês quiserem, podem pausar o vídeo aí para copiar, tá? Para copiar o programinha e eu vou explicar aqui. Veja bem, é um script simples para gerar um número aleatório, mas o grande bacana, ele tá na utilização da biblioteca Colorama, que é uma biblioteca que permite a gente aplicar algumas formatações específicas, mudar a cor, alguns estilos aí nos nossos textos, tá? Para isso que ele serve. Mas olha só, a gente já percebe aqui que tá dando um problema na biblioteca Colorama, porque eu não tenho ela instalada, mas eu também não quero instalar, tá certo? Se a gente tentar rodar o nosso projeto aqui, eu vou clicar aqui no play mesmo, ó, vou tentar rodar o projeto, e ele não vai rodar, vai dar um erro aqui, ó, tá vendo? Um erro na importação da biblioteca Colorama, ou seja, não tem o módulo chamado Colorama, legal? E não vou instalar ele aqui mesmo não, fiz isso propositalmente, então nós não conseguimos rodar o nosso programa porque está faltando um módulo, está faltando uma biblioteca. O que eu vou fazer então? Veja bem, olha a saída. Eu vou criar aqui ó, um arquivo TXT que vai ser o meu arquivo referência de tudo que eu preciso para rodar esse projeto. Por exemplo, a biblioteca Colorama, o módulo Colorama seria uma dependência, tá? Ou um requisito para esse projeto, ok? Então veja bem, eu vou criar um arquivo aqui que eu vou chamar ele de requisitos, ok? Requisitos ou qualquer outro nome que você quiser. Ele vai ser extensão TXT, ok? E nele eu vou colocar as minhas dependências ou os requisitos para esse programa. Poderia chamar também dependências, tá? Eu acho até que dependências ficava melhor, mas tá bom assim, acho que você já entendeu, ok? Então aqui eu vou colocar a dependência do Colorama,
recebendo a versão 4.6. Eita, 0.4.6. Essa é a versão da biblioteca Colorama que eu quero usar nesse módulo, nesse projeto, tá bom? Notem que como isso vai ficar em um container, isso aqui não vai interferir no nosso sistema operacional e nem em outros projetos Python. Show? O que a gente precisa agora? Já tenho o meu arquivo com os requisitos, com as dependências desse projeto. Agora eu preciso criar a imagem. Então, para criar a imagem, nós vamos criar aqui o nosso Dockerfile. Lembrando que Dockerfile D maiúsculo e sem extensão. Legal? Dockerfile. Na criação do Dockerfile, vamos lá, indicar qual imagem eu quero usar. Ok? Eu quero usar aqui uma imagem do Python com a tag 3.9. Certo? Em seguida eu posso colocar aqui o nosso workdir informando qual pasta eu vou criar, né? Eu vou criar aqui a pasta app e ele vai apontar aqui com a pasta de trabalho principal dessa aplicação, ok? Agora, eu vou falar para ele que eu quero copiar todo o conteúdo de onde eu estou para a minha pasta workdir. Então, copy, tudo de onde estou para o workdir, ok? Primeiro ponto, tudo de onde estou. Segundo ponto, indica o diretório workdir. Legal? Agora aqui vamos rodar. Depois que eu copiei o conteúdo, o que eu preciso fazer? Eu preciso instalar as dependências. As dependências estão onde? Aqui no nosso arquivo requisitos, ok? Como que eu rodo isso aqui? Vamos colocar aqui um run. Run o quê? Pip install -r e requisitos.txt. Só conferir se está certo aqui, requisitos.txt, requisitos.txt. Legal. Então ele vai pegar tudo que está aqui nesse arquivo e vai fazer o install. Vai rodar o pip install para tudo que tiver aqui no nosso arquivo de requisitos. Depois nós vamos dar um comando cmd aqui que vai rodar a nossa aplicação. E aí é como se a gente estivesse no prompt mesmo. Como que eu faria para rodar essa aplicação aqui? Python espaço app.py, ok? Aqui, vamos lá. Aqui, Python app.py, que é a extensão. E ele vai dar o problema de que ele não encontrou o Colorama, ok? Então, esse comando é o comando que eu vou rodar aqui. Deixa eu voltar aqui no Visual Studio, tá aqui. É o comando que eu vou rodar aqui, Qual comando que eu vou rodar? Python, com qual parâmetro? Com parâmetro app.py. Beleza, pessoal? Então, tá aqui o nosso comando para a criação da nossa imagem. Na verdade, o comando não, né? O Dockerfile para a criação da nossa imagem, com a rotina de criação da imagem. E agora, vamos voltar no prompt. Cadê aqui? CMD. Tá aqui, ok? E agora vamos criar efetivamente a imagem. Para criar a imagem, nós vamos rodar o comando build. A gente já viu isso aqui. Então, docker build t, traço t para quê? Parâmetro t para quê? É a tag, para a gente dar um nome para a imagem que a gente está criando. E nós vamos criar a imagem com o nome Python CFB versão 1 e indicar o pontinho aqui no final. Lembrando para que serve o pontinho, o pontinho está dizendo para o Docker o contexto que ele vai utilizar. E no caso do pontinho está dizendo aqui, olhe para esse contexto, aonde eu estou, para você encontrar o arquivo Dockerfile, que está lá as instruções para a criação da imagem. Então, vamos lá. Enter, se tiver tudo certo.
Fazer o Docker Build no Fedora 43 é um processo bem direto, mas exige que o Docker Engine esteja instalado corretamente e que você tenha as permissões certas para não precisar digitar sudo toda vez. Se o seu computador já está com o Fedora 43 rodando, aqui está o passo a passo lógico para preparar o sistema e rodar a sua build. 1. Instalar e configurar o Docker. Caso ainda não tenha, o Fedora por padrão incentiva o uso do Podman, que aceita os mesmos comandos, mas se você faz questão do Docker oficial, o procedimento correto via terminal, DNF, é o pulo do gato, rodar sem sudo. Por padrão, o Docker exige privilégios de administrador. Para buildar seus projetos como usuário comum, adicione seu usuário ao grupo do Docker. Atenção! Após rodar o comando acima, você precisa fechar o terminal e abrir novamente, ou deslogar e logar na sua conta, para que a alteração tenha efeito. 2. Preparar o seu projeto. O Dockerfile, entre na pasta do seu projeto. Para fazer uma build, o Docker precisa de uma receita, que é um arquivo chamado exatamente Dockerfile, sem extensão. Um exemplo simples de Dockerfile para uma aplicação Node, JS ou estática seria: 3. Executar o comando de build com o terminal aberto na mesma pasta onde está o seu arquivo Dockerfile. Rode o comando de construção. O que significa cada parte desse comando? Docker build. O comando que pede ao Docker para criar uma imagem. T. Abreviação de tag. Serve para dar um nome e uma versão para a sua imagem, facilitando a organização. Nome da sua imagem, 1,0. O nome que você escolheu seguido da versão. Opcional, se não colocar ele assume. Latest. O ponto final, crucial. Ele indica o contexto da build, dizendo ao Docker que o Dockerfile e os arquivos a serem copiados estão no diretório atual. Se tudo der certo, esse erro acontece porque faltou o ponto final, no final do comando. Como você pode ver na mensagem de erro do Docker, requires um argument, requer um argumento, e no uso correto indica path, URL. Ele precisa saber onde está o seu Dockerfile e os arquivos do projeto. O ponto indica esta pasta atual. Estando dentro da pasta til, Docker, curso_de_Docker, aula 21. Ajuste o comando adicionando um espaço e um ponto no final. O que o Docker vai fazer agora? Ele vai ler o ponto final, e entender que o contexto da build é a pasta aula 21. Vai procurar o arquivo chamado Dockerfile aí dentro. Vai dar o nome, tag, de Python CFB, v1 para a sua imagem assim que terminar. Pode rodar com o ponto no final que vai funcionar. Se der mais algum erro no meio do processo, como algum comando dentro do seu Dockerfile, manda aqui.
Tudo certinho aqui, ó. Veja bem, ele está fazendo aqui a preparação e criando a nossa imagem, com todas aquelas instruções que nós demos lá na nossa aplicação. Aplicação não, né? No Dockerfile. Beleza, pessoal? Então, tudo criado aqui, ó. Vamos limpar a tela, conferindo se a imagem existe aqui, ó. Docker Images, Enter, e tá aqui a nossa imagem que nós acabamos de criar. Tá vendo, ó? Tanto que ela está ocupando no disco e o nome dela aqui, ó, Python CFB versão 1, com a tag versão 1. Então, imagem criada, já existe a nossa imagem. O que eu preciso fazer? Vamos criar o container aqui. Para criar o container, nós vamos usar o run, docker run, com o nome da imagem. E aí ele tem que rodar o nosso programa. Lembra lá? Quando nós criamos a imagem, vamos voltar aqui, ó, no Dockerfile, criamos a imagem. Depois que, quando ele criar o container, o que ele vai fazer? Ele vai executar o comando python app.py. E aí, sim, o nosso programa tem que rodar. Por quê? Porque nesse contexto do container, ele instalou o Colorama, a versão que nós definimos lá no requisitos.txt. Vamos ver se roda. Então, ó, aqui, ó, docker run, o nome da nossa imagem, que é Python-CFB versão 1. Enter. Olha aí, ó, rodou o nosso programa, tá vendo? E funcionou. Olha aqui, ó, o colorama funcionou. Aqui, ó, primeiro foi azul, tá vendo? E depois verde, o 51 verde. Exatamente o que nós pedimos aqui no nosso programa. Aqui, ó,
For, cor do texto, cor de foreground, blue, então ele colocou isso aqui azul, depois eu resetei para ele não continuar, né? Gerei o número, e aí eu escrevi aqui, ó, número gerado na cor padrão, formatei o for para verde, imprimi o número, depois resetei novamente para sair, tirar a configuração aqui do verde. Então, funcionou perfeitamente. O grande lance aqui, pessoal, é o seguinte, o grande problema aqui que pode acontecer é o seguinte, na verdade não é um problema, é só questão de performance mesmo. A gente tem como melhorar essa performance. Imagina que esse projeto ele é pequenininho, tá? Tem poucas dependências, mas imagina um projeto grande, que é muito código, muito conteúdo, muita dependência. Aí a performance pode começar a cair em decorrência simplesmente da construção do Dockerfile. Olha só, quando eu mudar simplesmente o nosso código aqui, eu estou mudando o código, tá? Então, por exemplo, número gerado com sucesso, ok? Mudei o código. O que que acontece? Eu preciso, deixa eu voltar para o prompt aqui, ó. Eu preciso gerar novamente outra imagem, tá? Com essa atualização. Então, quando eu vier aqui, ó, docker build, cadê o comando aqui, ó, build, vou gerar aqui, ó, versão 2, ok, enter, e olha aqui, ele está gerando tudo novamente, olha aqui, ó, ele está dando pip install aqui, ó, tudo novamente, fazendo todo o procedimento novamente, tá vendo? E se eu fizer uma alteração de novo no código, o que que vai acontecer? Ele vai gerar o pip install novamente, ele vai rodar o pip install novamente. Qual que é o problema disso? O problema, olha aqui, ó, imagem gerada com sucesso agora. Alterei o código. A biblioteca eu estou alterando? Eu estou requisitando novas bibliotecas, novos módulos? Não, só estou alterando o código. Então, por quê? Veja bem, vou gerar aqui a versão 3. Ó, vou gerar a versão 3. Tá vendo? Ele tá rodando tudo de novo, olha só. Tá vendo? Aqui, ó. A única coisa que ele cacheou aqui foi a pastinha do Orkdir. O resto ele tá rodando tudo de novo. Então, novamente, para o meu projeto, isso não faz muita diferença porque ele é pequenininho, mas a gente tem que pensar em projetos grandes. Então, olha só como que a gente pode melhorar o desempenho desse projeto simplesmente mexendo aqui no Dockerfile. Eu vou fazer a seguinte alteração. Logo depois do Orkdir, eu vou colocar aqui um copy só do requisitos. Requisitos mesmo, né? Aqui, ó, requisitos.txt. Requisitos.txt. Depois do... e o contexto, né? Aqui, ó. Depois do copy requisitos, eu vou rodar o install dos requisitos. Só que nesse modelo, isso aqui vai criar uma camada de cache, porque ele vai ver assim, teve alteração nos requisitos? Se não teve alteração nos requisitos, ele vai falar, opa, então eu posso usar o cache aqui no pip install. Olha que sacada. Então, veja bem, aí eu vou fazer a cópia normal, ok? E depois rodar aqui o python.app. Então essa simples mudança já vai alterar, já vai melhorar a performance da nossa aplicação. Então veja bem, vamos lá novamente aqui no código, ó, eu vou mudar aqui de novo, ó. Gerado, vou salvar, eu vou, aqui ó, vou até fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui, ó. Vou apagar esse container, tá? Se quiser também posso até apagar as imagens aqui novamente, ó. Delete, delete e delete, para a gente começar tudo do zero. Voltando aqui então, com o nosso novo Dockerfile aqui no prompt, ó. Vamos limpar a tela e vou dar agora um build. Eu não tenho mais a imagem, né? Vou dar o build começando aqui de novo na versão 1, tá? Notem que... Opa, tá. Eu escrevi errado aqui, ó. Eu escrevi requisitos. Peraí, deixa eu voltar aqui e corrigir, ó.
requisitos. Deixa eu até copiar aqui, agora tá certo, ok? Vamos lá. Docker Run versão 1. Enter. Veja bem, ele não cacheou nada. Por quê? Porque agora ele precisou criar a imagem. Eu deletei tudo normal aqui que ele não Veja bem, ele não cacheou nada. Por quê? Porque agora ele precisou criar a imagem. Eu deletei tudo normal aqui que ele não usou cache de nada disso daqui. Agora veja bem, eu vou alterar aqui o nosso código de novo. Ó. Número gerado com sucesso, tá? Fiz a alteração no código. Voltando aqui, eu vou rodar novamente aqui, criar uma imagem, porém a versão 2. Vou dar um Enter e olha só a diferença. Olha aqui, ó. O que aconteceu? Olha o pip install aqui, ó. Ele já usou o cache. Tá vendo? Então, anteriormente, toda vez que eu criava uma nova versão, ele estava executando o pip novamente. De novo, aqui só tem um módulo, né? Mas imagina um projeto que tem um monte de módulos e a gente não alterou os módulos. Eu alterei só o código. Então não precisava ficar rodando isso aqui novamente. Tá vendo? Isso aqui agora, ele viu. Como não teve alteração aqui, ele cacheou tudo isso. Isso melhora muito o desempenho. De novo aqui, ó, mais uma vez. Tá vendo? Alterado com sucesso. Agora, vou salvar, ó, nem vou limpar a tela, vou rodar aqui só a versão 3 e de novo, vamos ver, olha aqui, ó, tudo cacheado, tá vendo? Cacheado, tudo pegando do cache, isso aqui ele não executou esses comandos, porque ele viu que não tinha alteração. Viram só que legal, pessoal? A aula de hoje aí com um detalhe mágico, aí, com um pulo do gato aí, legal, para vocês criarem o Dockerfile, atenção na criação do Dockerfile, que pode fazer diferença no desempenho aí de criação de imagens, de criação de containers. Então, na aula de hoje nós aprendemos aí, além do pulo do gato, aprendemos o foco principal foi a containerizar ou rodar um programa em Python, colocar uma aplicação em Python que a gente fez dentro de um container, gerar uma imagem também com essa aplicação. E essa técnica, o detalhe de copiar as dependências antes do código, ela não vale só para o Python, não. Ela vale, por exemplo, também para projetos Node. Node ali com o package.json vale também para C# com o CS, o .csproj, para Java com o pom.xml. Ou seja, vale para tudo que a gente precisar usar. Na próxima aula nós vamos seguir essa mesma linha, só que com um projeto Node. Vamos trabalhar aí com um processo aí de uma API em Node. E isso vai dar base para a gente aprender como lidar com a porta do servidor e o famoso Node Modules. Na aula de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, clica no joinha. Te espero na próxima aula. Um forte abraço e até lá!